Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao nosso programa. Estamos aqui, Lia Ramos, Márcia Brizola e eu, Alcione Quadros, para continuarmos conversando sobre as experiências que fizeram e fazem parte dos estudos da psicologia racional em sua prática transcendente. Apresentaremos mais alguns relatos interessantes, entrevistas e psicografias que são as mensagens do amor distante, escritas por um médium. Isso, há vários programas estamos trazendo as experiências que tivemos e temos com os amores distantes em nosso desenvolvimento mediúnico. Fazemos isso tentando mostrar a diferença impressionante entre o que a gente acreditava antes de estudar sobre a mediunidade e o que a gente consegue entender hoje. E hoje também apresentaremos a entrevista feita por nossos amigos Evandro e Lúcio com o pastor Ivan da Catedral da Adoração. Com todo respeito e consideração ao pastor, que se mostrou extremamente agradável e atencioso, eu diria que ele e religiosos de outras igrejas chamam o fenômeno mediúnico por nome diferente. Chamam de revelação, por exemplo. E agora teremos o convidado Miguel Maciel de Pontes, membro ativo do Núcleo de Pesquisas Psíquicas, NUPEP, que é pedagogo e atualmente trabalha como escrivão de polícia-chefe na Delegacia Seccional de Polícia de Itapetininga, aqui em São Paulo. Ele nos contará a sua experiência sobre o fenômeno que também é chamado pelo nome de percepção espiritual. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Miguel. Todos nós gostaríamos de ouvir você contar sobre as suas marcantes experiências no estudo dos fenômenos naturais que muita gente, por desconhecimento, chama de sobrenaturais. Eu é que agradeço pelo honroso convite, Márcia. Bem, ouvi falar do NUPEP por meio da minha cunhada, que é psicóloga, em meados da década de 90 e que já frequentava os estudos. Falava deles com entusiasmo e acabou me convencendo e a outros de minha família a frequentar também. Desde que comecei, vi muitos que também começavam, pensando que ali iriam encontrar rituais religiosos e fórmulas mágicas e fáceis para repetirem e vencerem na vida materialmente e espiritualmente. Acontece que os estudos de psicologia racional exigem esforço, seriedade e a prática de raciocinar com consciência sobre os princípios e conceitos propostos por uma ciência com extensão filosófica. Então não continuavam, decepcionados e desistindo de entender as aulas do professor sobre filosofia, psicologia, história, etc., e os livros que ele nos incentivava a ler. O professor propunha, inclusive, que nossos diálogos fossem sobre assuntos não banais, a realizar os experimentos relacionados com a observação da própria realidade, com a mediunidade, a praticar defesa pessoal, a praticar capoeira mística, teatro, canto solo e de coral, a escrever e etc. Aprendi muito, mas não tanto quanto eu gostaria. Por isso hoje eu prefiro compartilhar duas experiências notáveis que muito me impressionaram. Posso? É claro! Aliás, estamos ansiosas por ouvir. Vamos lá. Uma experiência foi quando um amigo nosso dirigia seu carro pela rodovia Raposo Tavares, acompanhado da esposa. Eles voltavam de outra cidade onde tinham ido visitar parentes, quando sofreram um acidente terrível. A notícia chegou a nós quando estávamos numa reunião de estudos. E quem nos deu a notícia disse que os dois haviam falecido e que lhe informaram que os corpos ainda não tinham sido liberados da perícia médica e legista.
Imediatamente o grupo decidiu fazer uma reunião mediúnica para enviar energias restauradoras e conforto psicológico aos falecidos. Quando a reunião foi dada como encerrada, alguns de nós, inclusive eu, tínhamos visto apenas o nosso amigo desacordado e estranhamos não termos visto a sua esposa. Mais tarde, viemos a descobrir que só ele havia desencarnado, a esposa não. Em outra ocasião, eu e minha esposa, a Ana Cláudia, que também frequentava os estudos e exercícios mediúnicos, fomos comemorar o nosso aniversário de casamento em um restaurante. Lá fomos atendidos por um recepcionista que nos encaminhou até as mesas, que eram separadas uma a uma por painéis de bambu. Nós nos sentamos na última repartição do corredor. Eu fiquei sentado de uma forma que me permitia visualizar o corredor até a saída do restaurante. Havia outras pessoas em outras mesas. A garçonete se aproximou de nossa mesa, anotou o pedido e se retirou. Depois de servidos pelos garçons, comíamos e conversávamos, quando vi surgir no corredor um senhor japonês que, pelo modo de inspecionar o local, concluí que se tratara de um gerente de serviços. Ele se aproximou, parou diante de nossa mesa e, com um simpático sorriso, nos perguntou se estávamos sendo bem atendidos. Respondemos que sim, que estava tudo ótimo e o agradecemos. Esse senhor se retirou e eu ainda o observei parando no final do corredor e ficando ali por alguns segundos, como quem está atento aos serviços prestados em outras mesas. Em seguida, ouvi se virar e sair. Bem, na semana seguinte, encontramos um amigo que trabalhava naquele restaurante e ele perguntou se gostamos do atendimento e do restaurante. Respondemos que sim, que o atendimento recebido foi de primeira linha e que talvez fosse assim devido ao gerenciamento dos serviços por aquele simpático senhor japonês. Nosso amigo se surpreendeu porque, embora o restaurante fosse de comida japonesa, disse que os atendentes do restaurante naquele dia eram somente jovens. Não tinha nenhum senhor em serviço. O assunto ficou encerrado com essa dúvida no ar. Uma semana depois, um amigo nos trouxe uma foto de vários japoneses em uma festa e perguntou se o senhor japonês que vimos no restaurante era alguém daquela foto. Prontamente, eu e a Ana Cláudia reconhecemos na fotografia o homem que vimos. Foi quando nosso amigo nos informou que aquele senhor era o marido da proprietária do restaurante e que já havia falecido. Naquele momento, eu e a Ana Cláudia ficamos atônitos e só depois de pensar melhor, pudemos comentar que quando aquele senhor japonês nos perguntou se estava tudo bem, nos lembramos não ter visto ele mexer os lábios. Havíamos menosprezado esse fato por achar que, por ser japonês, não articulava bem as palavras em português. Contudo, tanto eu como ela sabíamos exatamente o que ele havia perguntado, tanto que depois de termos respondido, ele assentiu com a cabeça, sorriu e se afastou. Víamos a sua imagem, mas o que ele comunicou foi por telepatia. Esse tipo de experiência não dá para esquecer. Obrigada, Miguel. Ficamos muito felizes com a sua participação. Agora, vamos prosseguir o programa com o tema O que é ser médium? Desde criança, ouvimos falar de médium como alguém que tem poderes para se comunicar com fantasmas e que isso é coisa do diabo e até de bruxa. Por ignorância do assunto, muitos se assustam e ficam com medo de falar e até de pensar sobre o tema. É verdade. Dizer que quem pratica mediunidade fala com espíritos do mal assombra só as pessoas de entendimento totalmente equivocado.
Lembro-me de uma palestra do professor Jorge Melquiades, na qual ele explicou o que é espírito. Foi até engraçado perceber a cara de surpresa que muitas pessoas fizeram quando ele definiu o espírito assim. Espírito é o que cada um de nós é, ou seja, eu, você, quem nos assiste, nossos pais e mães e outros parentes e amigos queridos que já faleceram. Como ter medo de nossos amados pais e filhos? Ter contato com pessoas e amigos queridos é sempre bom. Dá muito prazer receber mensagem daqueles que acreditávamos nunca mais poder ver e ouvir. É como a visita que fazíamos, geralmente aos domingos, na casa da avó, para nos encontrar com a família e rir todo mundo junto. Sim, eu me lembro de que, depois dessa aula que você mencionou, várias pessoas foram pesquisar para saber o que era espírito, pois nunca haviam se preocupado antes com isso. Inclusive eu recordo-me que no início das experiências com o copo, em outubro de 1984, quando vieram a dona Eustáquia, que é a mãe do professor Jorge, minha avó Tina e meu tio Dirceu, dando-nos uma espécie de boas-vindas para o desenvolvimento espiritual. Esses familiares tão queridos apaziguaram nossos corações e amainaram o medo, a insegurança e as invencionices sobre a atividade que estávamos praticando. Então, espírito é alma, é ser inteligente, que tem vontade e princípios morais, exatamente como cada um de nós. E nessa aula, o professor nos mostrou como os espíritos vêm buscando se comunicar durante a história, na Bíblia, entre os selvagens de todo mundo, nos mitos da Grécia, nos oráculos. Recebiam nomes diferentes, de acordo com a cultura de cada povo, como antepassados, musas, deusas, daimons, enfim, eram entidades que transmitiam mensagens e orientavam os homens e mulheres que se colocavam como médiuns. Normalmente eram chamados bruxos, feiticeiros, pajés, sacerdotes, santos, sensitivos e paranormais. Mas o que é um médium? Temos crenças que atrapalham a visão da realidade. E ao eliminar algumas com os estudos, foi possível entender que médium é um intermediário que transmite a informação de uma pessoa para outra. É simples assim. É um portador de recados, digamos assim. A função do médium está ligada diretamente com a comunicação. E a comunicação é muito importante entre os seres da natureza, pois, sem trocar informações, não há como viver em família ou em sociedade. E todos nós somos médiums, na medida em que nós somos emissores e receptores de vibrações energéticas cósmicas. A mediunidade, então, é um processo que faz parte do mecanismo cósmico de relação entre seres. Sim, estamos transmitindo e recebendo informações energéticas o tempo todo. E podemos fazer isso de modo consciente, sabendo o que estamos fazendo, ou de modo inconsciente. Ocorre o mesmo com a mediunidade. Vejamos como funciona. Médiuns conscientes são aqueles que se propõem voluntariamente a transmitir informações. Têm consciência de que são médiuns e de que visam levar informações de um ser para outro. Médiuns inconscientes são todos os que não sabem que são médiuns e vivem recebendo e levando vibrações que contêm informações sem terem a menor noção do que fazem, ou seja, a ignorância de que se é um canal de vibrações nos faz ser portador de informações vindas do além
achando que são próprias. Isso me fez lembrar de que certa vez eu estava em uma reunião e era para os participantes fazerem um exercício de relaxamento. E depois cada um devia relatar o que havia sentido ou percebido na experiência. Começaram a vir palavras em minha mente e terminei escrevendo uma psicografia. Alguns relataram que perceberam a presença de um guia, um anjo da guarda. Outros, a emoção que sentiram com a presença de um amigo espiritual muito amoroso. Pois bem, após os relatos, li a psicografia que tinha escrito e era o guia espiritual do grupo se apresentando ao pessoal. Na época, eu não percebi a coincidência que havia entre os relatos de todos com a psicografia recebida. E o amigo que se apresentou como Josias, ele dizia o seguinte: sou o seu guia, o seu amigo, o seu anjo da guarda. Conte comigo. Leve-me com você na mente e no coração. Preste atenção no que sente e me perceberá presente. Aguce a sua percepção e sentirá minha proteção. Estaremos em conexão em nossa missão de evoluir. Que lindo, né? Nessas experiências ditas de relaxamento no NUPEP, ver, ouvir, perceber qualquer tipo de contato significa a mediunidade buscando se aflorar. E a tomada de consciência da realidade e a autenticidade dos fenômenos se dão pela capacidade inteligente das pessoas que os experimentam como médiums ou observadores. Sem dedicada atenção e uso consciente da razão, prevalece a ignorância do que eu acho isto ou aquilo. Há uma vasta literatura sobre pessoas comuns que, sem esperar, tiveram contato com espíritos. Muitos estudos mostram que esses fenômenos são relatados nas mais diversas populações e culturas, mas interpretados de acordo com a conveniência do materialismo. E todos os animais são materialistas, porque não atingiram o nível de inteligência da lógica racional. A maioria das pessoas não raciocina seriamente sobre esses fenômenos e deixa para lá, ignora. Nos anos iniciais do meu estudo, recebi uma psicografia dizendo: qualquer circunstância é plena e rica em ensinamentos úteis e profundos. Todas elas carecem de muita atenção para que entendamos o significado que elas trazem. Vejam só. Mas por que será que essas percepções ficaram tão inacessíveis? Em parte, por causa do materialismo natural e típico do animal instintivo e irracional. E, por outro lado, porque as religiões, atendendo à cultura de cada povo e território defendido, competiam, disputavam entre si para terem hegemonia. As pessoas prisioneiras dos costumes e rituais de cada cultura apresentavam mediunidade, dando a ela e a si próprias nomes e entendimentos diferentes. Umas diziam receber mensagens diretamente de Deus, de deuses, de musas, de anjos, dos santos, santas, etc. Mas, na verdade, falavam com espíritos. E a psicologia racional nos ensina que todos, na inconsciência ou consciência, usam tudo, eu disse tudo, para controlar ou ter poder. Pois é. A pessoa não consegue falar com o vereador que elegeu com o seu voto, porque ele se acha grande coisa por ter algum poder. Mas esqueceu de que antes todos ouviam
no bairro como um Zé Ninguém. Então, essa mesma pessoa pode achar que é possível falar diretamente com Deus. A arrogância e a vaidade dos ignorantes sempre foram os maiores obstáculos para a compreensão da realidade visível e oculta. Por isso, sempre é bom ter um pouco de humildade e perguntar: quem eu penso que sou para achar que Deus tem alguma satisfação para me dar ou falar para mim? Na nossa experiência de desenvolvimento mediúnico, temos aprendido que a mediunidade é uma habilidade a ser desenvolvida e aprimorada. Praticando, a pessoa pode se tornar cada vez melhor. É como nos esportes, em que o treino constante vai aperfeiçoando o atleta. Qualquer pessoa com saúde pode praticar um esporte, porém, pode só assistir e, sem praticar, acha que possui conhecimento suficiente para ficar criticando o atleta, dizendo que no esporte ele é um embusteiro e charlatão. Cobrado para experimentar a prática em algum esporte, a pessoa alega que não gosta ou que não tem vocação para coisas atléticas. Desse modo, sem entender o que faz, admite ter vocação só para assistir o que os outros fazem. Por isso, se coloca na posição de juiz com autoridade de julgar os outros, de dizer quem é bom e quem é mau na atividade que ele nunca praticou. E quem não gosta de se sentir superior às outras pessoas, de se sentir empoderado, julgando o alheio? E esse é o problema de muitos médiuns que progridem no trabalho espiritual que lhes cabe e, se fazendo passar por humildes, se tornam vaidosos e prepotentes. É quando são abandonados pelos espíritos de luz que os iniciaram. Isso acontece por acharem que a mediunidade é um poder, um dom divino que só tem poucos privilegiados. Quando alguns sacerdotes e religiosos começaram a dizer que conversavam com Deus, talvez acreditassem nisso, mas o fato é que queriam ter poder com isso. A vaidade não apita, e o crente que é melhor do que os seus semelhantes quer preservar o poder só para si, eliminando concorrentes. Ou seja, espalharam que ter contato com o espírito é pecado, e que espírito é demônio, é diabo. Assim as pessoas ficaram com medo de fazer concorrência com quem queria ter só para si o poder. Já mencionamos no último programa o filme O Exorcista, lançado no ano de 1973, no qual a cama levitava, a menina ficava com o rosto horripilante. Sim. E sua cabeça girava 360 graus. As pessoas que foram assistir saíram com o coração na mão, pernas bambas de medo. Depois disso, quem iria querer se atrever a entrar em contato com os espíritos? Pois é, tanto religiosos como cientistas e filósofos buscaram entender a realidade, mas ela ainda é enigmática. E quem busca esse entendimento precisa da luz da inteligência que podemos ter ao interpretar as experiências desfrutadas. Sim, porque buscar o entendimento intelectual e inteligente não é fácil. Os amigos distantes que conduziam o nosso desenvolvimento espiritual sempre disseram que a visão fragmentada continua fazendo parte do nosso cotidiano. Sim. E comprometendo nossa intenção de autoaprimoramento e de avanço nos conhecimentos universais. Tenho aqui uma psicografia que retrata essa dificuldade do amigo distante Alfredo em dezembro de 1989. Guarda teu rancor, recupera o teu humor, enche o peito para produzir o efeito de uma única causa, o amor. Empresta o brilho da estrela e reluza no teu caminho promissor.
abrindo espaços esquecidos, recuperando o tempo perdido na dor. Busca tua identidade na claridade de um pensador, fruto de uma conquista traçada como uma pista para estimular um descobridor. No berço da glória divina, que passa longe da propina do corruptor, aumenta tua sede em cada esquina, que completa a corrente ardente, que aquece o peito doente, consolidando a expansão do Criador em cada ser no teu interior. Sensacional. Muito bom, Márcia! E a letra da música denominada Visão Ampliada, que psicografei, também tem a ver com a mesma situação. Vamos ouvi-la? Vamos ter a participação dos amigos Evandro Fernandes e Lúcio Sec, entrevistando o pastor da Catedral da Adoração, Senhor Ivan. Seja bem-vindo ao nosso programa, Pastor Ivan. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais esse programa Mensagens do Amor Distante. Agradecemos de antemão ao Sr. Wellington Kermes, da TV Votorantim, que, dentre outros líderes religiosos, nos indicou o entrevistado de hoje, o pastor Ivan, que é da Catedral da Adoração. Pastor Ivan, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua disponibilidade em nos conceder essa entrevista. Gostaríamos que o senhor pudesse dizer sobre as suas atividades diante da sua igreja. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo convite, né, pela lembrança do Wellington e pelo convite da entidade, do programa. É uma alegria poder participar com vocês aqui. Nós, como liderança, desenvolvemos projetos sociais e eu sou muito ligado à área de ensino, tanto na igreja como fora da igreja. Pertenço, fora da igreja, a uma instituição ligada a Harvard, que é a Faculdade Jethro, ligada à Cruz Vermelha Americana, e a gente ministra pela América Latina grupos de ensino sobre capelania e também sobre diplomacia humanitária, e dentro da igreja também desenvolvemos um projeto na área de ensino da palavra de Deus, a teologia,
E também eu tenho um ministério itinerante que a gente dá suporte a outras denominações. Então a gente sempre está aí durante as semanas ministrando em outros lugares. Então esse acaba sendo o nosso desenvolvimento de trabalho. E a sua igreja, ela é denominada como Catedral da Adoração, que ela é ligada à Assembleia de Deus. Exatamente, nós somos uma igreja da linha pentecostal. Então Correto. nós somos ligados à Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma variante, que é a Assembleia, um agrupamento de pessoas, né? Então ela tem várias linhas de ensino. Nós temos uma linha um pouco mais profética e por isso chamamos Catedral de Adoração. Correto. Pastor Ivan, o que o senhor poderia nos dizer sobre essas diferenças entre esses segmentos das igrejas pentecostais, neopentecostais ou presbiterianas, enfim? As igrejas, se nós voltarmos o foco, né, a igreja nasce após a ida de Cristo, a ascensão de Cristo aos céus, no dia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa judaica. E no meio dessa festa houve a descida do Espírito Santo que envolveu todos que estavam reunidos em oração numa casa. E depois disso a igreja se estabelece indo para todas as regiões da época, né? Era muito menor do que hoje, alcançar o mundo, né? E aí os discípulos e os apóstolos foram avançando. Só que, com o passar dos anos, algumas linhas teológicas aceitavam esse movimento Pentecostes como algo que daria continuidade até os dias de hoje. Outros acreditam que esse movimento foi cessionista, ou seja, ele cessou após os apóstolos e a igreja se estabelece com a tradição e a doutrina apostólica. Então a diferença está muito voltada a isso. A igreja que ela acredita que tudo cessou nos apóstolos, os dons, a manifestação pentecostal, e aí eles desenvolvem a doutrina da palavra de Deus até o dia de hoje. E existem outras igrejas que acreditam que não cessou, que os dons, a manifestação do Espírito Santo é duradoura até a próxima vinda de Cristo, ou o encontro com Deus. Então, até os dias de hoje, o que aconteceu na época de Jesus, na época dos apóstolos, ainda pode acontecer nos dias de hoje. E aí, dentro desse movimento pentecostal, nasceu um novo movimento, que é chamado neopentecostal. Esse neopentecostal é um formato de igreja mais voltado à linha da prosperidade, à linha mais humanista, aproveitando o movimento pentecostal. Então, o movimento pentecostal e os tradicionais estão mais próximos à doutrina apostólica. E os neopentecostais estão trazendo essa doutrina para uma aplicação mais humanística. Essa é um pouco da diferença entre as igrejas. Correto. Há alguma convergência entre elas? Sim, a maior convergência é a salvação em Cristo. Isso não há dúvida, né? A salvação só existe em Cristo Jesus. E é um fato que, religiosamente, quando você busca os ensinamentos judaicos, né, a salvação estava na pessoa buscar a Deus e alcançar a sua redenção. Já a igreja de Cristo, tanto as tradicionais quanto pentecostais e neopentecostais, entendemos que o fato da salvação é a graça de Deus através de Jesus. Então é Deus quem nos salva, nós não conseguimos nos salvar por vontade própria, mas sim quando nós aceitamos a Cristo, somos salvos pela graça de Cristo. Tá certo. Pastor, o que o senhor poderia nos explicar, o seu entendimento, né, sobre religião e religiosidade? A palavra religião e religiosidade estão muito próximas, né? A palavra religião, ela vem da origem de uma palavra que diz religar, e no contexto de religar a Deus. Religiosidade é uma vida religiosa não tão próxima de Deus. Existe uma pessoa que se aproxima de Deus, tem uma vida com Deus, e existe uma pessoa que tem uma vida religiosa, mas muitas vezes não está próximo de Deus. Então, quando usamos o termo religiosidade, nós dizemos que são pessoas que são religiosas, mas não estão ali conectados com Deus como deveriam. E a religião, o fato da religião, a importância da religião, o foco dela é trazer o homem para próximo de Deus. E a religiosidade às vezes não consegue fazer isso. Então, quando se coloca essas duas palavras em pauta, a ideia principal é entender que tem pessoas que são religiosas, mas não vivem de verdade para Deus. E o foco da religião
é levar as pessoas a Deus. Jesus trouxe um contraposto, tá? Eu posso dizer que ele não veio trazer uma religião, e sim o evangelho, que é uma novidade. Religiões, existem várias religiões. No mundo todo, se você trouxer numa bifurcação, nós temos 9 raízes, ou seja, 9 principais religiões. Dessas 9 religiões surgiram todas as religiões. Então, se você pegar qualquer religião e puxar a origem dela, ela vai cair nessas 9. São as principais religiões, as orientais, ocidentais e as asiáticas, né? Então essas são as bases das religiões, de onde surgiram todas as religiões. Jesus não veio trazer mais uma religião, apesar de nós dirigirmos a igreja como uma religião. Ele veio trazer o evangelho. O evangelho é uma novidade de vida. É uma forma em que Deus encontra o homem e dá uma oportunidade do homem andar próximo de Deus, ter comunhão novamente com Deus. Então eu acredito assim que existe a religião, a religiosidade, mas existe o evangelho, que transforma vidas. Certo. Sobre a questão comportamental, quando ocorre, né, de um líder religioso, uma pessoa de destaque dentro de um segmento religioso, ele é, por exemplo, acusado de cometimento de um crime, seja de qualquer ordem, assédio sexual, pedofilia ou outros tipos de crimes, ou estelionato, por exemplo. Que explicação poderia ser dada para esse desvirtuamento? Bom, a principal foco do entendimento que eu falei do evangelho é uma mudança de vida. Então, se fala mudança de vida, mostra que o homem precisa ter uma mudança de vida. Quando o evangelho chega na vida das pessoas, ela chega para tratar o caráter, tratar a personalidade, fazer com que a pessoa desenvolva uma modalidade de vida que agrade a Deus e que tenha uma aceitação mais bondosa à sociedade, né? E o evangelho, ele alcança todo tipo de pessoa. Nós entendemos que isso é unânime pela religião, que o homem sem Deus, ele tende a ser uma pessoa má. É uma tendência humana. E o homem, quando encontra Deus, ele tem a tendência de passar por melhorias para agradar a Deus, para se aproximar de Deus. Essa aproximação de Deus muda o homem. Só que existem pessoas que vão para a religião e vivem uma religiosidade, que é o que a gente falou agora há pouco. E com essa vivência de religiosidade, na verdade, ele se esconde, ele não trata. E nós precisamos ser tratados. Cada um de nós tem algum tipo de defeito diferente, né? Basta conversar com as nossas esposas, né? Que elas vão pontuar muitos, né? E aí a gente vai ver que existem coisas na nossa vida que a gente vai mudando. A própria idade, a maturidade, vai nos trazendo mudanças, né? Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, com a idade dos meus 20 anos de idade, quanta coisa poderia ter construído diferente na minha vida. Mas não é assim que funciona, né? Então, Cristo, quando ele vem na vida de uma pessoa, e a pessoa conhece verdadeiramente o Evangelho, ele vem para fazer mudanças de caráter, mudanças na vida da pessoa. Mas muitas pessoas não permitem-se mudar. E se nós olharmos no contexto geral, em todas as áreas e esferas da sociedade, existem pessoas boas e pessoas ruins, né? E essas pessoas que vão para o Evangelho e não se permitem tratar, elas vão, de alguma forma, cometer algum deslize naquilo que ela não permitiu ser tratado. Ou talvez não só não permitiu, mas escondeu tudo isso dentro de si, né? Porque os pecados sexuais, né, a pedofilia, como você disse, a imoralidade, é algo que o homem se esconde, né? Eu costumo falar para as pessoas que existem níveis de conhecimento na vida de uma pessoa. Existe o primeiro nível de conhecimento, que é o nível de conhecimento paterno, materno, né? A mãe conhece muito bem o filho, tanto que às vezes o filho chega diferente da escola, ela já fala: o que aconteceu? Não aconteceu nada, aconteceu, eu conheço você. Mas aí, com o passar do tempo, a gente tem um melhor amigo. E para esse melhor amigo a gente conta coisas que a gente não conta para os pais, não conta para a mãe. É um segundo nível de conhecimento, né? E aí depois vem o tempo que se forma uma família, se casa. E é um terceiro nível de conhecimento. A esposa começa a conhecer mais o esposo do que o amigo.
E aí tem um outro nível de conhecimento que é o nosso próprio. Nós nos conhecemos mais do que qualquer pessoa nos conhece. E nós nos deixamos conhecer até um limite. Então tem pessoas que se permitem conhecer verdadeiramente e outras se escondem. Mas existe alguém que conhece a gente melhor do que a gente, que é Deus. E diante dele nada se esconde, né? A Bíblia fala que tudo está nu e patente diante dos olhos de Deus. Então as pessoas que vivem uma vida com esse problema, uma hora ou outra, isso virá à tona. Não tem como se esconder esse tipo de atividade de uma pessoa que vive dentro da religião ou dentro de uma igreja com uma vida dessa. Isso uma hora vai acontecer porque o próprio Deus permite que isso aconteça. Só que quando acontece com um religioso ou acontece com um líder dentro de uma instituição religiosa, isso acaba sendo muito mais latente, parece que é muito mais grave. Eu entendo que uma pessoa com problemas de desvios em caráter em qualquer área, em qualquer lugar da sociedade, tem o mesmo peso. Sim. Mas por conta dessa pessoa estar ali numa liderança religiosa ou pertencer a uma religião, esse peso que ele carrega é um pouco maior. Acaba-se sendo maior. Por quê? Porque se tem uma ideia, né, que a religião traz, de que a pessoa, se ela foi para uma igreja, ela tem que ser melhor do que o outro. Tem que ser, Teria que de ser repente, perfeita. Né? O que não é o caso. Né? Que não é o caso. Então acaba se tendo, sim, essa percepção de que o peso para aquela pessoa é maior do que para o outro. Há uma evidência, né, de que é possível que haja assim uma perseguição ou um olhar, né, da sociedade, da própria mídia, né, em cima disso. Né? Havia, em alguns casos, né, onde são simplesmente ocorrem acusações, né, sem provas ou sem julgamentos, mas que a própria mídia faz um alvoroço em cima disso pelo fato do acusado ser um religioso. Né? Sim, eu entendo até que esse problema um pouco é a própria religião que causou. Por quê? A religião durante muitos anos, sem fazer uma interpretação muito clara sobre o Evangelho, porque o Evangelho, o que é o Evangelho? É amar pessoas. Né? Deus nos ama a ponto de entregar Jesus Cristo. E ele diz que o segundo maior mandamento é amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos. Então eu recebo o amor de Deus e compartilho o amor com pessoas. Só que a religião, ela trouxe uma linha durante muitos anos de que se você não pertence à religião, você é uma pessoa pecadora, uma pessoa que vai para o inferno, você é uma pessoa que... Então o que isso causou, Evandro? Causou uma antipatia de quem não pertence à religião, a ponto de quando alguém da religião erra, apontar o dedo e dizer assim, não é você que dizia que é o santo, que é o melhor que todo mundo, e agora? Então, nós também, como religiosos, causamos essa contrapartida, dessa pressão maior sobre nós, porque durante muitos anos a igreja perseguiu os não igrejados. Né? Você não pertence a igreja nenhuma, então você está excluído de Deus. Sendo que o Evangelho não é isso. O Evangelho é amar a todas as pessoas. E aí, através desse amor, as pessoas conhecem a Deus e Deus faz um processo de transformação na vida da pessoa naquilo que precisa ser transformado. Que a gente chama de processo de santificação. A santificação quem faz é o Espírito Santo na vida da pessoa, não o homem por si próprio. Ele segue aquilo que o Espírito impulsiona. Então, assim, a perseguição é muito maior. A mídia, por exemplo, se você vê na televisão quando se fala de um pedófilo, né, se dá 30 segundos de matéria quando é um pedófilo em qualquer área da sociedade. Se dá um play todo de um jornal quase quando é um religioso, é um pastor, é um padre, é um líder de alguma outra religião, se foca, porque é o líder, vai lá entrevista o vizinho, faz aquele auê. Por quê? Porque é um líder religioso. Mas a contrapartida existiu da nossa parte. Nós meio que fizemos com que eles ficassem provocados lá, agora, né? Explica aí como você explica isso, né? E a explicação é clara, o ser humano é ser humano. Então, se ele não se permitir ser transformado, se esconder através da religiosidade, uma hora ou outra isso virá à tona. Né? Qual que seria a sua opinião sobre a união
entre as religiões, das mais diversas possíveis, em prol de uma resistência a perseguições e a ameaças? Bom, eu acredito que a perseguição da igreja, a perseguição da religião em si e as ameaças contra a religião estão todas estampadas hoje, né? O que a gente bota como classificação para nos unirmos? É Jesus. Eu posso discordar do tradicional, porque eu sou pentecostal, e eu acredito nos dons espirituais hoje. Como o tradicional pode discordar de mim e dizer, não, os dons eram só para a época dos apóstolos, hoje não existem os dons. Essa é uma discordância. Mas é uma discordância que não traz divergência no ponto principal, que é a salvação, que é Cristo. Então eu costumo dizer, maior é o que nos une, Jesus, do que essas coisas que podem nos separar. Então, por conta de Cristo, nós podemos nos unir, sim, devemos nos unir contra as perseguições que vêm para tentar parar a igreja. Hoje nós temos mais de 1000 leis entre as que estão em andamento, as que podem voltar em andamento na Assembleia ou também na Câmara Federal contra a religião de alguma forma, que tenta parar a igreja, tenta restringir a igreja, tenta fazer com que a igreja... E como que a gente pode fazer para vencer esse tipo de perseguição? Estarmos unidos. Se a gente se une, a gente consegue avançar. Se a gente se une, a gente consegue ir mais longe. Se a gente consegue superar essas diferenças, a gente vai mais longe. Então é importante sim que haja unidade. Existem sim algumas religiões que acabam não conseguindo andar juntas. Nós temos um momento de guerra agora, certo, por 2 focos de religiões que não conseguem andar juntas, apesar de nascerem do mesmo foco, do mesmo lugar. Mas tem divergências até o dia de hoje, né? Então, assim, existem religiões que não vão conseguir andar juntas, mas, a priori, é importante que se haja uma unidade, porque maior do que nos une, Jesus. Bom, aproveitando, né, o senhor mencionou a questão recente que ocorreu em Israel. Já há alguma tratativa dentro da igreja sobre algum cuidado, alguma atenção maior? Hoje, bom, não sei se a pergunta é sobre como a igreja está entendendo isso, você fala? Correto. Hoje a igreja tem se unido em oração e em apoio a Israel, porque nós entendemos que Jesus era judeu, né? O nosso mestre e o nosso Salvador, ele era judeu, ele é da linhagem de Davi, ele é da linhagem abraâmica, né? Então, nós apoiamos Israel, até porque no livro de Salmos diz para que nós oremos pela paz de Israel. Então, a nossa oração é Israel vença a batalha? Não. Nossa oração é para que haja paz em Israel. Esse é o nosso foco de oração, para que Israel volte a se estabelecer em paz. A briga maior hoje entre o Oriente Médio com Israel não é só o Hamas, né? É o Oriente Médio. É para que Israel deixe de existir. Isso é uma coisa histórica, né? Não é de agora, não é da fundação de Israel. Eu vi outro dia alguém dizendo, mas desde que Israel nasceu existe guerra. Não, na verdade, se você for se aprofundar tanto na história quanto nos livros históricos da Bíblia, você vai ver que essa batalha é lá de trás. São 2 irmãos brigando pela herança do pai, né? Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Ismael, o reino islâmico, e Isaac, o reino abraâmico, que é o reino de Israel. Então são 2 filhos. O filho mais velho da época passada era o herdeiro de tudo. Mas como Ismael era filho da empregada, não deu a consideração dele ser o mais velho, e sim daquele que nasceu da casa, da esposa, que foi Isaac. Isaac herdou toda a terra. Com o passar do tempo, Ismael toma a terra de Isaac. E aí começa-se as linhagens brigarem por conta da terra. Até que veio o governo romano, né? Primeiro veio o sírio, persa, babilônico, romano, que dominou tudo e todo mundo perdeu direito. Quando o governo romano foi passando, os islâmicos, né, começaram a retomar a terra e tomaram toda a terra. Quem ficou sem a terra foi quem era o herdeiro de Abraão, Isaac, que é Israel. Em 1948, a ONU reconhece Israel e dá 5% das terras. Então Israel não é dono de tudo. Israel tem 5% e os islâmicos têm 95% das terras do Oriente Médio.
E esse 5% foi estabelecido o Estado de Israel, que não é reconhecido pela Arábia Saudita, pelo Kuwait, Iraque, Irã. Eles não reconhecem. E o desejo deles é que Israel deixe de existir. Mas, na verdade, eles têm direito à terra. E é milenar isso, não é de agora. Entendeu? Então, isso vai acabar? É difícil dizer, né? Eu não consigo dizer isso porque a Bíblia diz que não. Que até os fins dos tempos os dois irmãos iriam brigar pela terra. E os dois irmãos hoje já não são mais duas pessoas, viraram duas nações, né? A nação de Israel contra a nação islâmica. E não é só a faixa de Gaza, não é só o Estado Islâmico, mas é todos que propagam o Islã, né? Que é o Oriente Médio todo, menos Israel. Né? Bem, eu pediria para o senhor falar um pouco sobre as obras sociais, sobre os projetos sociais lá da Catedral da Adoração, para que a gente possa conhecer um pouco, para eu puder divulgar um pouco. A Catedral da Adoração ela é bastante envolvida com projetos sociais voltados às pessoas carentes, né? Na época mesmo de pandemia, a gente conseguiu fazer distribuições e quantidades expressivas de cestas básicas mensais. Nós fizemos parcerias com a prefeitura em certas demandas que a prefeitura não conseguia alcançar a distribuição, que o governo estadual enviava, nós éramos a mão que chegava lá embaixo primeiro. Então nós temos um trabalho social que atende pessoas carentes forte, que é desenvolvido por pastores da nossa igreja que estão trabalhando nessa área. A Igreja Catedral da Adoração também desenvolve na sociedade um papel muito forte, que é a recuperação de pessoas. Né? Recuperação de pessoas que estão envolvidas com drogas, e hoje a gente vê eles lá formando famílias, né? Que é um dos principais papéis da igreja, né? Restaurar pessoas ao convívio familiar, dar a eles um futuro, né? Longínquo, um futuro de bênçãos, né? Um futuro de construção de família, né? Então a gente vê muitas pessoas que vieram das drogas, que conseguiram vencer o crack, vencer a cocaína e o álcool, né? E hoje estão lá vivendo uma vida nova em Cristo na igreja. Então a igreja trabalha forte com o desenvolvimento pessoal de pessoas. Hoje a nossa bispa, né? A bispa Creu, além de pastora, né? Da igreja, ela também é pedagoga, ela também trabalha na área de psicanalista, né? Ela é psicanalista, então ela trabalha muito forte na área psicanalista, né? E, então a gente tem várias ramificações de trabalhos sociais que atendem a população. E esse trabalho todo é feito socialmente, não é com custos. As pessoas são atendidas de forma gratuita. Então a igreja desenvolve um projeto para alcançar pessoas e restaurá-las à sociedade, né? Tá bem. Bom, pastor Ivan, eu agradeço muito a sua gentileza de nos conceder essa entrevista. Eu gostaria que o senhor pudesse deixar aí um convite ou uma mensagem para os nossos telespectadores, um convite da sua igreja, enfim, do que o senhor entender como seja bem. Eu primeiro agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando um pouco sobre, né, religião, sobre o aspecto daquilo que Cristo pode fazer na vida de pessoas. Me alegro em poder entrar aí na sua casa, no seu celular, no seu carro, onde você estiver assistindo, pelo canal que você estiver assistindo, e poder deixar uma mensagem de paz para você num mundo tão difícil, né? Entender que Deus ainda é Deus sobre todas as coisas. A Bíblia tem um texto que diz que nós precisamos lançar a nossa ansiedade sobre Ele. Nós vivemos uma sociedade muito ansiosa, com a expectativa do que pode acontecer amanhã. Só que a gente esquece que o amanhã é amanhã. E o hoje se chama presente, é um presente de Deus, viver o hoje. Né? Então é importante você entender que Deus te deu esse presente de viver o hoje. E Ele quer participar do seu hoje. Então deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Ele cuidar desses detalhes junto com você, te dirigir na sua vida. E você vai ter uma vida satisfatória, um casamento restaurado, uma vida profissional restaurada. Ele pode mudar coisas que estão fora do seu alcance, porque nada sai do alcance de Deus. Se você precisar ter contato com a gente, eu convido você para um dia assistir o nosso culto. Nós temos cultos nas quartas e nas sextas-feiras às 20 horas e no domingo às 9 da manhã, às 18 e às 20 horas. Nosso endereço é ali na rua Ubirajara.
no início do Birajara, você vai encontrar a Igreja Catedral da Oração. Nós vamos estar ali de braços abertos para te receber. Vai ser muito bem-vindo na nossa casa. Tá certo. Muito obrigado, pastor Ivan, mais uma vez. Estendo o convite para você também, Tá bem, pra muito equipe obrigado. técnica, né? Muito obrigado. Bem, pessoal, estamos aqui, então, encerrando a nossa entrevista. Eu, Evandro Fernandes e Lúcio Seque, nossa equipe técnica. Mais uma vez agradecemos por acompanhar a gente até aqui. Até a próxima. Obrigado, um abraço. Obrigado. Agradecemos aos amigos Evandro e Lúcio e a especial participação do pastor Ivan da Catedral da Adoração. Chegamos ao final de mais um programa Mensagens do Amor Distante. Ficamos gratas também com a atenção de vocês. E não se esqueçam, querendo perguntar ou dar sugestões, nos escrevam pelo WhatsApp que aparece na tela, que responderemos em particular ou aqui no programa. Tchau e até o próximo encontro.